Compras do milho pela Índia serão intensificadas. O país incentiva a produção de etanol a partir do cereal. Quem traz detalhes do setor do milho para a gente é o Joãozinho Grafista, com análise gráfica. Acompanhe o Paracatu Rural nas redes sociais. @Paracatu Rural no Instagram, também no Facebook. Pesquisa aí no X também quando ele voltar, tá bom? E acesse também a gente pelo canal no Telegram e no WhatsApp. É só pesquisar @Paracatu Rural. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. De acordo com o Itaú BBA, a produção de etanol de milho no Brasil deverá alcançar 7,8 bilhões de litros na safra 24-25, representando um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Este aumento significativo está ligado ao crescente uso do milho na produção do etanol, que deve consumir cerca de 17,3 milhões de toneladas desse grão, equivalente a 21% do consumo doméstico do milho. Atualmente, o Brasil conta com 21 usinas dedicadas ao etanol de milho, sendo 11 localizadas no Mato Grosso, 6 em Goiás, 2 no Mato Grosso do Sul, 1 no Paraná e 1 em São Paulo. A produção de etanol de milho é predominante no Centro-Oeste, mas novos projetos estão se expandindo para a região Norte e Nordeste do Brasil. As informações são do portal AgroLink. Agora, o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, comenta sobre a expansão da produção de etanol a partir do milho na Índia. Essa tendência deve potencializar as compras do cereal por parte daquele país. Aqui no Brasil, momento de cotações firmes e negócios mais retraídos após o fim da colheita da safrinha. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, já quase completando 25 anos em novembro, do mercado financeiro, principalmente com foco nas commodities agrícolas e principalmente no café, no milho, no boi, na soja. E vamos lá, bora comentar como foi o mercado do milho no físico, no futuro, nessa primeira semana de setembro, o que a gente pode esperar para as próximas semanas, o que fala a análise gráfica, né, o que projeta a análise gráfica do milho lá de Chicago. Vou dar uma olhada também para vocês também no final do milho lá aqui na B3, né, o contrato novembro agora, que é o mais negociado. Como sempre, comentando sobre o boletim semanal das safras de mercado consultoria, onde eles comentaram que o mercado brasileiro de milho teve uma semana de firmeza nas cotações, com foco seguindo nos movimentos dos portos e nas exportações. Segundo eles, a quinta-feira foi de piora nos preços nos portos, o que acabou prejudicando, quinta-feira passada, prejudicando a evolução das negociações, mas com o mercado mais lento se comparado às negociações observadas no restante da semana. Também no balanço semanal as cotações avançaram, a movimentação cambial e lá na Bolsa de Chicago ainda são imprescindíveis nesse momento para a formação de preços. A postura retraída dos produtores com a finalização da colheita da safrinha oferece suporte às cotações. Então vamos lá, como é que ficou os preços no balanço semanal de 29 de agosto a 5 de setembro. Lá em Campinas, milho CIF, a base subiu de R$ 65 para R$ 67 a venda. Mogiana Paulista de R$ 60 para R$ 62 a saca. Em Cascavel, no Paraná, manteve a R$ 59 a saca para a venda. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação avançou de R$ 50 para R$ 51. Em Erechim, Rio Grande do Sul, os preços avançaram de R$ 66 para R$ 68. Aqui na nossa Minas Gerais, base Uberlândia, os preços subiram de R$ 58 para R$ 59. Em Rio Verde, Goiás, o preço na venda subiu de R$ 55 para R$ 56 a saca. Falando de exportações, né, as exportações de milho no Brasil apresentaram uma receita de 1.185.210 dólares em agosto, nos primeiros 22 dias úteis, com média diária de 53,873 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 6
milhões de toneladas, com média de 275,598 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 195,50 dólares. Segundo dados da análise semanal da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, SEMA, o mercado de milho lá em Chicago viu um aumento de preços nessa primeira semana de setembro. O contrato para o primeiro mês de negociação fechou a quinta-feira, dia 5, cotado a $3,90 por bushel, uma alta em relação a $3,75 na semana retrasada. A média de agosto foi de $3,76. Então a gente já está vendo, começando a ter uma melhora, mas marcando uma queda de 5% em comparação com julho passado. Em termos anuais, a média de agosto de 2024 é significativamente menor do que os $4,75 por bushel registrados há um ano atrás, em agosto de 2023, representando uma redução de $1 por bushel nos últimos 12 meses. Nos Estados Unidos, o milho se apresenta em 65% das lavouras em condições entre boas e excelentes, 23% em condições regulares e 12% em condições ruins a muito ruins, de acordo com dados mais recentes. Uma notícia que chamou a atenção também no mercado, nesta semana que passou, a Índia, ela mudou literalmente a política deles em relação ao mercado global de milho e está impactando o mercado global. Eles simplesmente, o país decidiu aumentar a produção de etanol à base de milho, transformando-se em importador líquido de milho pela primeira vez em décadas. Em janeiro, a Índia levou o preço de aquisição do etanol feito de milho para incentivar a substituição do etanol de cana-de-açúcar. Como resultado, a demanda interna por milho cresceu e os consumidores de ração pressionaram o governo a eliminar impostos sobre importações e a retirar a proibição de milho geneticamente modificado. Tradicionalmente, a Índia exportava entre 2 a 4 milhões de toneladas de milho, mas em 2024 as exportações deverão cair para 450 mil toneladas, enquanto o país deve importar um recorde de 1 milhão de toneladas, principalmente de Myanmar e da Ucrânia, que cultiva o milho não transgênico. Rapidinho então para terminar, gráfico do milho, contrato dezembro lá da Bolsa de Chicago. Me chamou a atenção, tivemos queda na sexta-feira, fez uma figura gráfica, eu não gosto muito quando aparece no gráfico, que a gente chama de martelo invertido, então ela sinaliza possível topo, tá? A máxima na sexta-feira foi nos 416 por bushel. Suporte forte agora é os 403, 400 por bushel. Se perder, a gente tem novamente o teste, quem sabe lá nos 380 por bushel. E acima dos 400, 403, acima dos 415, aí é só lá nos 435, 440, 460 por bushel, quem sabe. E o nosso milho, como é que tá o milho na B3, contrato novembro, tá? Código CCMX24, aqui já na B3 por causa do dólar, o milho deu uma boa subida durante esses últimos dias, saiu de 63 reais praticamente, no dia 28 de agosto, testou a máxima na quinta-feira, dia 5, nos 66 reais, então deu uma boa subida do milho. Agora o 66 é uma forte resistência, apesar de ter ido a 66,70. Abaixo dos 66, acredito que volta lá para os 64, 62 reais. E acima dos 66 a gente tem aquela famosa projeção de Fibonacci. Tá? É lógico que é matemática, a gente não está olhando para seca, não estou olhando para geada, não estou olhando para exportação, não estou olhando para consumo. Eu estou olhando o preço, exatamente o preço, e acima dos 66 aí a gente teria umas projeções de Fibonacci lá nos 68 reais, depois 69 e o alvo lá nos 71 reais, contrato milho novembro na B3. Vai milho, vai bushel, vai Fibonacci, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações.
pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Em tempos difíceis, nós devemos considerar com o que estamos enchendo as nossas mentes. É importante estar informado, preparado e pronto com o melhor de nossas habilidades humanas, mas nós não podemos nos sobrecarregar com muita negatividade ou informação que incite o medo. Deus é honrado quando nós desempenhamos o nosso papel, mas nós devemos permitir que Ele lide com o resto. Nada surpreende Deus. Quando as coisas vão além do nosso alcance e sentimos que nós perdemos o controle, geralmente nós deixamos as nossas mentes correrem desenfreadas, com pensamentos cheios de medo e cenários hipotéticos. Antes que nós venhamos a perceber, as nossas ações não são mais racionais. Boa notícia para você. Nós temos um guia para nos ajudar a domar nossos pensamentos. Filipenses 4:8 é um ótimo teste para saber se nós devemos pensar em alguma coisa. O versículo nos diz para a gente pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Então, leia hoje, Filipenses capítulo 4, verso 8. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.